Quando os filhos crescem, o silêncio dentro de casa começa a ganhar outro som. Já não é mais o choro pedindo colo, nem a algazarra infantil enchendo os corredores. É o som de portas que se fecham, de passos apressados rumo a compromissos, de conversas curtas, muitas vezes apáticas. E nesse instante, o coração de muitas mães e pais começa a apertar. Será que eu perdi meu lugar na vida dele? Será que ainda sou importante? Chico Xavier nos lembrava que a vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz a necessidade de renovação. O papel de pai e mãe não termina quando o filho atinge a vida adulta, apenas se transforma. Antes, o amor se expressava cuidando, protegendo, alimentando. Agora, precisa se revelar através do respeito, do espaço, da confiança. É um aprendizado difícil, porque toca em algo profundo, o medo de ser deixado de lado. Quantas vezes você se pega lembrando de quando seu filho chegava correndo, braços abertos, buscando você como porto seguro? Hoje, talvez ele passe pela sala distraído com o celular na mão, mal percebendo sua presença. É nesse momento que muitos pais sofrem calados, sentindo-se invisíveis. Mas Chico dizia, quem ama, aprende a servir sem exigir retorno. Essa é uma lição dura, mas também libertadora. O desafio é entender que o respeito não se cobra com palavras ásperas, não se arranca à força. O respeito nasce da forma como você também se respeita, como se posiciona com serenidade, como demonstra firmeza, sem perder a ternura. O coração de um filho, mesmo adulto, continua observando. Ele aprende não pelo que você fala, mas pelo que você vive. E aqui está um segredo que muitos ignoram. A forma como você se trata será o exemplo que ele carregará. Se você se anula, se aceita tudo em silêncio, se não impõe limites, ele cresce acreditando que pode ignorar. Mas se você se mantém firme, digno, amoroso e ao mesmo tempo respeitador de si, ele começará, aos poucos, a enxergar. Chico Xavier também dizia que a maior missão de um pai ou de uma mãe é ensinar o amor sem prender, orientar sem controlar, estar presente sem invadir. Quando entendemos isso, a dor de não ser mais o centro do mundo do filho vai se transformando em uma nova alegria, a de vê-lo caminhar sozinho, sabendo que parte da sua força vem justamente de tudo o que você ensinou. Mas como viver esse equilíbrio? Como suportar a saudade do tempo em que você era chamado a cada minuto? Como enfrentar a indiferença de alguns dias? E, sobretudo, como recuperar o respeito quando parece que ele já não existe? Essas são perguntas que não podem ser respondidas de uma vez. São caminhos que se revelam pouco a pouco, nas pequenas atitudes. Hoje, quero te convidar a caminhar comigo nessa reflexão. Porque talvez a resposta que você tanto busca não esteja no que seu filho faz ou deixa de fazer, mas na forma como você se enxerga diante dele. Se esse tema toca você, se você já passou por momentos assim, deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outra mãe ou outro pai que está neste exato momento sentindo-se esquecido. E curta este vídeo, porque cada gesto seu faz com que mais corações encontrem essa mensagem de luz e esperança, porque o mais importante ainda está por vir. É através de uma história que quero mostrar como os ensinamentos de Chico Xavier podem transformar a dor em serenidade. Uma história simples, mas que fala fundo ao coração de quem já se perguntou: e agora, qual é o meu lugar na vida dos meus filhos? Há uma cena comum em muitas famílias brasileiras: a mãe sentada na varanda, olhando o portão, esperando o filho chegar. Só que agora ele não chega mais de bicicleta com o uniforme da escola suado. Chega de moto ou de carro, apressado, com a cabeça cheia de responsabilidades que você não pode mais controlar. Essa mudança é inevitável e, quando não compreendida, pode ferir fundo o coração. Chico Xavier dizia que o amor verdadeiro não impõe condições, mas isso não significa que devamos aceitar desrespeito ou ingratidão. Pelo contrário, o amor consciente é aquele que educa também pelo exemplo de dignidade. Quando você se posiciona com serenidade, mostrando que a sua presença merece ser considerada, o outro aprende, ainda que silenciosamente, que a vida em família se constrói no respeito mútuo. É natural sentir saudade do tempo em que seus conselhos eram seguidos sem questionamentos. Hoje, talvez, você fale e receba apenas um tá mãe ou tá pai, sem que pareça haver real atenção. E é nesse momento
que muitos pais caem em dois extremos perigosos. Ou tentam impor autoridade à força, cobrando obediência como se os filhos ainda fossem crianças, ou se calam, engolindo mágoas e acreditando que já não tem valor. Nenhum desses caminhos traz paz. A lição de Chico é clara. A autoridade que permanece é a do exemplo. Mais do que palavras, é o comportamento firme e amoroso que ensina. Quando o filho adulto vê que você não perde a calma, não grita, mas também não se anula, ele percebe, ainda que não admita, que existe sabedoria em você. E aqui está um ponto que Chico sempre ressaltava. Cada filho tem o seu tempo. Talvez hoje ele pareça distante, mas em algum momento a vida vai ensiná-lo a voltar. O que você planta com paciência, floresce na hora certa. Sua missão nesse estágio da vida não é mais conduzir a mão dele, mas manter-se como uma referência de serenidade, alguém a quem ele pode recorrer quando o mundo se tornar pesado. Muitos pais acreditam que perderam o vínculo porque já não são procurados como antes. Mas não é verdade. O que mudou foi a forma do vínculo. Agora, em vez de ser procurado para amarrar o cadarço, você será procurado para uma palavra de conforto, para um conselho em tempos de crise, para um abraço silencioso que só um pai ou uma mãe pode dar. E nesse processo, existe um risco, o de viver apenas em função da espera. Chico Xavier nos convida a expandir o amor, cuidar de si, ocupar-se, servir à comunidade, encontrar novos propósitos. Porque quando a vida de um pai ou de uma mãe gira apenas em torno do filho, o vazio se torna insuportável. Mas quando você aprende a florescer em outras áreas, o filho volta a enxergar em você não apenas um pai, mas um ser humano inteiro, digno de respeito. Talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração pesado, pensando: mas e no meu caso? Ele já não me ouve, já não me procura, já não me respeita. Eu quero que você guarde uma certeza. O respeito pode ser reconstruído. Ele não nasce de cobranças, mas de uma nova postura. Um coração em paz, firme em seus limites, amoroso em sua essência, é capaz de transformar a forma como os filhos o enxergam. E é justamente para mostrar isso que quero compartilhar uma história. A história de uma mãe simples que dedicou a vida inteira aos filhos, mas que quando eles cresceram, começou a sentir-se esquecida. Foi nas lembranças da juventude, nos ensinamentos que ouvia de Chico Xavier e na coragem de mudar sua própria postura que ela encontrou o caminho para resgatar não apenas o respeito dos filhos, mas também o respeito por si mesma. O nome dela era Lourdes. Morava numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, numa casa simples com quintal cheio de roseiras que ela mesma cuidava. Durante muitos anos, a vida de Lourdes girou inteiramente em torno dos filhos. Acordava cedo para preparar o café com pão de queijo quentinho, costurava as roupas que se rasgavam, acompanhava as tarefas escolares, cuidava de cada detalhe da vida deles como se fosse sua própria respiração. Mas o tempo passou. Os meninos cresceram, se formaram, conquistaram empregos em cidades diferentes. Quando voltavam para casa, já não tinham a mesma disposição de sentar no quintal para conversar. Entravam, cumprimentavam rápido, ficavam grudados no telefone. Lourdes, no silêncio, sentia-se como um móvel esquecido no canto da sala, presente, mas quase invisível. Certa noite, enquanto regava as plantas, lágrimas lhe escorreram sem aviso. Será que eu só sirvo quando precisam de mim? Pensava. O vazio pesava e a mágoa começava a ferir sua alma. Foi então que se lembrou de uma frase de Chico Xavier que ouvira ainda jovem. O amor verdadeiro não prende, liberta. Ele é luz que ilumina, não corrente que sufoca. Essas palavras, como um sussurro, reacenderam algo dentro dela. Lourdes começou a perceber que estava vivendo apenas de lembranças do passado. Esperava que os filhos adultos ainda fossem aqueles meninos que corriam para seus braços. Mas Chico ensinava que cada fase exige um novo olhar, e ela começou a se perguntar: qual é o meu papel agora? Se já não é cuidar de cada passo deles, qual é a minha missão? No início, a resposta não veio fácil. Ela se sentia desorientada, como alguém que perde o chão, mas aos poucos entendeu que o respeito dos filhos não se recupera com cobranças, mas com mudança interior. Decidiu então resgatar algo que havia deixado de lado por décadas, a si mesma. Voltou a participar das reuniões da igreja, retomou o gosto por bordar toalhas para as vizinhas,
Abriu espaço em sua vida para ser mais do que apenas mãe. E foi curioso. Quando ela começou a se ocupar de outras coisas, os filhos começaram a olhar para ela de forma diferente. Já não viam apenas aquela mulher que esperava no portão. Percebiam uma mãe viva, ativa, com histórias novas para contar. Lourdes aprendeu a não sufocar com perguntas, a não ligar 10 vezes por dia, mas também a colocar limites quando recebia respostas ríspidas. Sua serenidade, no lugar da mágoa, foi mudando o clima dentro de casa. O respeito, que parecia perdido, foi renascendo pouco a pouco. Não porque ela exigiu, mas porque mostrou na prática que ainda era alguém inteiro, digno de ser ouvido. Foi então que compreendeu. O verdadeiro elo entre pais e filhos não é a dependência, mas a admiração. E mesmo assim, o coração de Lourdes ainda guardava uma ferida, uma lembrança do passado que parecia gritar em silêncio. E essa lembrança se tornaria a chave de toda a transformação que viria a seguir. A lembrança que inquietava Lourdes vinha de uma tarde de domingo, muitos anos atrás. Os meninos ainda eram pequenos, e ela, exausta, sentou-se no banco da praça depois da missa. Uma vizinha, já de idade, se aproximou e lhe disse: "Minha filha, cuide de si também. Filho cresce, ganha o mundo, e a gente fica. Se você não tiver algo que seja só seu, vai sofrer." Lourdes sorriu educadamente naquela época, achando exagero. Mas agora, décadas depois, aquelas palavras soavam como profecia. Ela começou a refletir sobre o quanto havia se anulado. Quantos sonhos deixara guardados na gaveta para se dedicar aos filhos? Quantas vezes disse, "Um dia eu faço", e esse dia nunca chegou? Chico Xavier ensinava que a vida não pede sacrifício sem sentido, mas entrega com equilíbrio. Quem não se ama não sabe ensinar o amor, ele dizia. E ao recordar isso, Lourdes percebeu que ainda era tempo de recomeçar. Foi assim que decidiu dar o primeiro passo. Matriculou-se em um curso de leitura bíblica na paróquia, algo que sempre desejara. No início, os filhos estranharam. "Ué, mãe, a senhora agora vai estudar?" disseram rindo. Ela apenas sorriu. "Por que não? Nunca é tarde para aprender." Aos poucos, eles começaram a perceber que a mãe tinha vida própria, que não estava apenas à espera de um telefonema ou de uma visita. Esse movimento trouxe uma mudança sutil, mas poderosa. O tom de voz dos filhos começou a amolecer. As conversas antes apressadas ganharam mais atenção. O respeito voltou a se insinuar nas entrelinhas. Não era algo imediato, mas como uma semente que germina devagar, silenciosa, até florescer. E Lourdes descobriu outra verdade. Quando a gente se posiciona sem agressividade, mas com firmeza, o outro aprende a respeitar. Quando o filho levantava a voz, ela já não chorava em silêncio nem respondia com raiva. Apenas dizia, "Fale comigo com calma, senão não continuo a conversa." Essa postura serena, inspirada nas lições de Chico, foi um divisor de águas. O que antes parecia perdido foi sendo reconstruído. Mas a vida ainda lhe guardava um ensinamento maior, porque o verdadeiro teste do amor e do respeito surgiria quando um de seus filhos enfrentasse uma grande dificuldade. E seria justamente nesse momento que Lourdes descobriria a força invisível de tudo o que havia aprendido. Porque no fim Chico Xavier sempre lembrava, a dor é mestra que educa, mas o amor é a luz que cura. Foi numa manhã de segunda-feira que o telefone tocou, trazendo a notícia que mudaria tudo. Um dos filhos de Lourdes, o mais novo, havia perdido o emprego de forma repentina. Ele sempre foi orgulhoso, seguro de si, daqueles que raramente pediam ajuda. Mas naquele dia, a voz dele ao telefone parecia menor, frágil, quase como a de uma criança que volta a chamar pela mãe. "Mãe, posso passar uns dias aí?" perguntou com um tom que misturava vergonha e necessidade. O coração de Lourdes se apertou, mas ela respirou fundo. Os ensinamentos de Chico ecoaram em sua mente. Ajude, mas não aprisione. Acolha, mas não humilhe. Ela sabia que esse era o momento de agir com equilíbrio, sem transformar o acolhimento em cobrança. Quando o filho chegou abatido, ela o recebeu com simplicidade. Um prato de arroz com feijão fresquinho, um copo de suco de laranja, um sorriso calmo. Não havia discursos longos, nem críticas veladas, apenas presença. Nos primeiros dias, ele quase não falava. Passava horas no quarto imerso em preocupações. Foi então que, numa noite, sentado à mesa da cozinha, ele quebrou o silêncio. "Mãe, eu achei que já sabia de tudo,
Mas agora eu não sei o que fazer. Lourdes, com serenidade, respondeu: Filho, ninguém sabe de tudo. A vida nos ensina na dor e na alegria. O importante é não desistir. Aquelas palavras, simples e sem julgamento, penetraram fundo. Ele percebeu algo que havia esquecido. A mãe não era apenas aquela que cobrava ou opinava, mas alguém que podia ouvi-lo de verdade. E nesse instante, o respeito voltou a brotar em forma de gratidão. Nos dias seguintes, Lourdes manteve a mesma postura. Não sufocava com perguntas, não pressionava. Apenas oferecia apoio quando ele procurava. E foi assim que o filho, aos poucos, reencontrou forças. Ao ver a mãe ocupada com suas atividades, firme em sua dignidade, começou a admirá-la de uma maneira nova. Um domingo, enquanto ajudava a lavar a louça, ele disse baixinho: Mãe, eu não sei se já te falei isso, mas eu te respeito muito. Essas palavras tão esperadas fizeram os olhos de Lourdes marejarem. Não era mais o respeito de uma criança que obedece, mas o de um homem que reconhece. E naquele instante ela entendeu. A transformação não aconteceu apenas nele, mas também dentro dela. Contudo, ainda havia outro filho, o mais velho, cuja distância era ainda maior. E seria nesse relacionamento que Lourdes enfrentaria a prova mais desafiadora de todas. O filho mais velho de Lourdes, chamado Renato, era o que mais a preocupava. Sempre fora ambicioso, determinado a conquistar o próprio espaço. Desde cedo, falava que queria morar na capital, trabalhar em uma grande empresa, ter uma vida diferente da simplicidade do interior. E conseguiu. Mas junto com as conquistas, veio também uma distância que parecia crescer a cada ano. Renato quase não ligava, e quando visitava a mãe ficava pouco tempo. Sempre com pressa, sempre com compromissos, sempre com o celular na mão. Lourdes sofria em silêncio, tentando disfarçar o aperto no peito. Às vezes, ele respondia de forma curta, quase ríspida. Nessas horas, ela se lembrava das palavras de Chico. Não se magoe quando não for correspondido. Ame assim mesmo, mas ame com dignidade. E foi com essa dignidade que ela começou a mudar a forma de lidar com Renato. Quando ele falava com impaciência, ela não rebatia. Mantinha a calma e com voz firme dizia: Filho, não falo com pressa. Se quiser conversar, me procure quando estiver tranquilo. No início, Renato se irritava ainda mais. Achava que a mãe estava distante. Mas aos poucos percebeu que não era frieza, e sim respeito por si mesma. Lourdes já não aceitava ser tratada como alguém irrelevante. Ela não gritava, não chorava, mas também não se colocava mais no lugar de quem implora por atenção. Foi então que, em uma das raras visitas, aconteceu algo inesperado. Renato chegou tarde da noite, visivelmente cansado. Encontrou a mãe sentada na varanda, bordando uma toalha para a quermesse da igreja. Ao vê-la, suspirou e disse: Mãe, eu não sei como a senhora consegue ficar tão calma. Minha vida é um caos, todo dia correndo atrás de prazos, cobranças, metas. Ela pousou a agulha sobre o colo e respondeu: Filho, a calma não vem do que a gente vive por fora, mas do que cultiva por dentro. Essas palavras ditas sem intenção de sermão tocaram fundo em Renato. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a mãe tinha algo a ensinar, não apenas a pedir. Ficou em silêncio, olhando para o quintal iluminado pela lua, e no fundo percebeu que havia perdido a sensibilidade de enxergar a sabedoria daquela mulher simples. Naquela noite, antes de dormir, ele foi até a cozinha, onde Lourdes guardava a chaleira, e disse com sinceridade: Eu sei que às vezes pareço distante, mas a senhora ainda é meu porto seguro. Lourdes sorriu, sem precisar de mais nada, porque entendeu que a admiração havia voltado, mesmo que em pequenas doses. Mas a vida ainda traria um momento decisivo, um acontecimento que faria todos os filhos olharem para a mãe com outros olhos, algo que transformaria definitivamente o modo como a família a via e como ela mesma se via. Foi numa manhã de sábado que Lourdes começou a sentir uma fraqueza diferente. O corpo, antes disposto para cuidar das plantas e da casa, parecia pedir repouso. Ela, que sempre se acostumara a servir, não estava habituada a admitir a própria fragilidade. Mas, dessa vez, precisou se sentar e pedir ajuda. Os filhos vieram depressa quando souberam que a mãe estava debilitada. A cena, para eles, foi um choque. Ver aquela mulher que sempre sustentara a casa com força e serenidade, agora deitada, precisando ser cuidada.
Renato, o mais distante, chegou primeiro e ficou parado à porta do quarto, sem saber como agir. O mais novo, que já havia sentido na pele a importância do acolhimento da mãe, se aproximou e segurou sua mão. "Mãe, agora é a nossa vez de cuidar da senhora", disse com voz embargada. Nesse momento, uma verdade profunda se revelou. Tudo o que Lourdes havia aprendido com Chico Xavier, a dignidade, o respeito por si mesma, o amor sem cobranças, começava a florescer no coração dos filhos. Eles passaram a enxergar que aquela mãe não era apenas a figura de sempre disponível, mas um ser humano valioso, que merecia atenção e cuidado. Durante os dias de repouso, Lourdes não se deixou abater. Mesmo fraca, mantinha o olhar sereno, dizia palavras de fé e lembrava frases que ecoavam de Chico. "A vida nos pede paciência e o amor nos pede coragem." Essa calma impressionava os filhos, que começaram a se aproximar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Renato, em especial, foi tocado. Certa noite sentou-se ao lado da cama e confessou: "Eu sempre achei que a senhora estaria aqui, forte, inabalável. Nunca pensei em como a senhora também sente, também cansa. Me perdoa se eu não enxerguei antes." As lágrimas que escorreram dos olhos dele foram como um bálsamo para o coração de Lourdes. Não eram lágrimas de culpa apenas, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em muitos anos, ele falava com a alma aberta. A doença não foi grave, mas foi suficiente para transformar o ambiente da família. Os filhos começaram a visitá-la mais, a ligar com frequência, a escutá-la com mais atenção. E Lourdes percebeu que, ao cuidar de si mesma e viver com dignidade, havia ensinado uma lição que nenhuma palavra poderia impor, a de que o respeito nasce quando o amor é vivido com equilíbrio. Mas ainda faltava um detalhe para completar esse ciclo, um gesto inesperado que mostraria a Lourdes que todo o seu esforço não havia sido em vão. O gesto aconteceu num domingo de manhã, quando Lourdes ainda se recuperava, sentada na varanda com sua xícara de café com leite. Renato chegou de surpresa, trazendo consigo uma caixa de madeira. Sentou-se ao lado da mãe e, sem dizer nada, abriu a tampa. Dentro havia um bordado emoldurado, feito por ele às escondidas, copiando os pontos que tantas vezes vira a mãe fazer. No centro, em letras simples, estava escrito: "Mãe, te respeito, te admiro, te amo." Lourdes ficou em silêncio, as mãos trêmulas segurando a moldura. Não era o bordado perfeito. Alguns pontos estavam tortos, o desenho meio desalinhado. Mas era talvez o gesto mais bonito que recebera na vida adulta dos filhos, porque ali não havia apenas palavras, havia reconhecimento, esforço, humildade. "Eu nunca fui bom com essas coisas", disse Renato meio sem jeito, "mas eu precisava que a senhora soubesse que eu aprendi." As lágrimas vieram, mas não de tristeza, eram lágrimas de alívio. Tudo o que ela havia cultivado, a paciência, a serenidade, a fé, estava ali, materializado naquela pequena homenagem. O respeito, que tantas vezes ela temeu ter perdido, havia voltado agora em uma forma ainda mais sólida, não como obediência infantil, mas como admiração adulta. Os outros filhos, ao saberem do gesto, se juntaram em volta dela, cada um expressando à sua maneira a gratidão pela mãe que sempre se manteve firme. A casa, que antes parecia silenciosa e fria, voltou a ter vida. Não mais a vida barulhenta da infância, mas uma nova harmonia, construída sobre maturidade e amor consciente. Naquele momento, Lourdes entendeu que seu papel de mãe realmente havia mudado. Já não era a que carregava no colo, mas a que inspirava pelo exemplo. Já não era a voz que mandava, mas a presença que iluminava. E descobriu que, quando os filhos crescem, o amor dos pais não diminui, apenas muda de forma. Chico Xavier dizia: "Tudo que é semeado com amor floresce no tempo certo." E foi exatamente isso que Lourdes viu acontecer. A colheita de uma vida inteira dedicada, não apenas no cuidado, mas, sobretudo, na dignidade. Se você também sente que seu papel mudou, lembre-se, isso não é o fim. É apenas o início de um novo capítulo. O respeito pode renascer e o amor pode se transformar em algo ainda mais profundo. E se esta história tocou você, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua experiência, porque suas palavras podem confortar outra mãe, outro pai, que hoje se sente sozinho. E não esqueça de curtir este vídeo,
para que mais famílias recebam essa mensagem de esperança, porque no fim, a lição de Chico Xavier permanece: amar é libertar, respeitar e confiar.